Mas você tocou numa coisa que eu acho que é a parte que eu mais tenho curiosidade mesmo e que pode fazer um pouco parte dessa mística do advogado criminalista, né? De defender assassino. No caso de Brumadinho ou de um assassino, como que é a sua cabeça de eu posso estar defendendo um assassino, eu posso estar defendendo um criminoso, o meu papel é só estar lá e não pensar muito sobre isso. Como que é, como funciona a sua cabeça? Falando com você mais de Claro, geral, né? claro, claro, claro. Vilela, é uma construção que se você não faz essa construção, você não consegue trabalhar. É. Porque, obviamente, eu defendo casos que a acusação é horrível. Independente do meu cliente ter cometido ou não cometido, a acusação por Já si só é é. uma coisa horrível. É uma coisa difícil de você estar perto, de você conviver. Às vezes você convive anos com o processo. Tem que ver as Com a provas, tem que ver acusação é uma todas. acusação horrível. É. Então, assim, você tem que ter. Isso é um norte. Isso é a essência de qualquer advogado criminalista verdadeiro. Você tem hoje em dia uns mequetrefe, mas vamos lá. Você tem que entender o seguinte: o seu trabalho não é defender um crime. Seu trabalho não é defender um criminoso. Seu trabalho não é defender uma pessoa. Seu trabalho é defender o direito de uma pessoa. Se você não consegue diferenciar a pessoa que você está defendendo e o direito que essa pessoa tem, você não consegue, porque essa pessoa muitas vezes pode te causar repulsa. Entendi. Porque ela pode ser de fato culpada e o crime é grave. Então você tem que deslocar o teu trabalho da pessoa e você tem que pensar no direito. Por quê? Porque o direito é um só. Todo mundo tem O direito é um direito de, só. de O se direito é um só. O defender. direito que eu tenho de arrolar testemunhas, de ser ouvido, de apresentar recursos, é o mesmo direito que você tem, quem está nos ouvindo É, tem e que um bandido culpado tem. O direito é um é. só. A gente não consegue fazer um código de processo penal para inocente e um código de processo penal para culpado. A lei é uma só. Não tem uma constituição para o bonzinho e uma constituição para o mal. É uma só. Então, a partir do momento que o advogado criminalista entende que ele está trabalhando na defesa de direitos e não na defesa de pessoas, e muito menos na defesa de crimes, eu não tenho esse dilema. Então, não me importa. A bem da verdade, não me importa o caso. Não me importa se ele é culpado ou se é inocente, porque eu não estou O que você vai defendendo. fazer É defender o é direito pegar dele. o caso, entender e falar pra ele, ó, aconteceu isso e eu te aconselho a fazer isso. É isso? Eu vou, mesmo que você seja. Vamos imaginar o seguinte: tem Tá. cliente meu que confessa. Tem? Claro que tem. Tem cliente que é réu confesso. Como é que eu vou Tá. defender um réu confesso? Da mesma forma que eu defenderia um inocente. Ele tem que ter um processo justo. Se ele for condenado, tem que ser condenado a uma pena justa. Tá. Se ele for preso, ele tem que cumprir essa pena no limite do tempo que ele foi condenado. Entendi. Eu tenho que defender os direitos que ele tem. Então, se a minha régua é o direito, não importa o caso. Não importa se ele confessou, se ele não confessou, se ele fez ou se ele não fez, se ele é ladrão de galinha, se ele é ladrão do banco ou se ele é o dono do banco. O direito é o Você mesmo. falou que ele confessou pra você ou confessou pro juiz, pra todo mundo? Pode ser as duas coisas. Essa coisa do cliente confessar pro advogado é um pouco folclore também, né? Ah, As pessoas acham que o cliente A chega primeira no coisa que fala, eu matei minha mulher, me tira da cadeia. Não é? Eu ia perguntar isso. Eu queria saber, inclusive, se você, quando vai montar uma defesa, se conversa com. Não tem nada disso. Não, eu converso, mas Você pergunta não. pro cara? Não, Mas pergunta. não Não? quero saber, pra mim não faz a É menor melhor- diferença. Aí que tá. Se a ré. Gente, eu sei que assim, é difícil. É difícil, é né? difícil você pensar, mas assim, É. pra mim não faz a menor diferença. Porque se eu tô defendendo o direito dele, se ele fez ou se ele não fez, o direito é o mesmo. Há alguns casos, por exemplo, crimes financeiros complexos. O cara é acusado de uma grande operação na bolsa envolvendo fundos, valores. Pô, é uma coisa difícil de entender. Nesses casos, por exemplo, se o cara abrir pra mim e falar, olha, o que eu fiz foi mais ou menos isso, Eu peguei ou uma eu não brecha fiz isso, pode ser que ajude, obviamente, na construção da minha defesa. Entendi. Porque, na verdade, eu defendo o cara do que está escrito num papel, que é o processo dele. Se no processo dele tá dizendo isso, eu tenho que defender ele disso. No processo tá dizendo que ele tá acusado de matar a mulher com 2 tiros. Aí você vai pegar aquilo, Se ele virar pra mim e falar, não fui eu, minha defesa não Tá. foi ele. não foi você, então tá bom, então vamos reunir prova pra... De que pra- não foi você. Ah. Me dá quem são suas testemunhas? Qual é o direito dele? Onde você tava... Qual é o direito dele? Tem 2 direitos. Eu tô escrevendo não, tá pronto. Terminei um livro. Chegou a revisão do livro essa semana. Vai ser publicado no segundo semestre. Qual é o título? Chama Iguais Perante a Lei. Tá.
que justamente explica uma série de direitos, e explica processo, como é que funciona um processo. É um guia básico para você entender um pouco sobre o sistema de justiça criminal. E tem uma parte do livro que fala o seguinte: tem 2 direitos que você tem e você não tem a menor certeza, e você muitas vezes você nem sabia que você tem. Um deles é mentir. Você pode mentir, mentir não é crime, você pode mentir o quanto você quiser na justiça. Eu nem sabia que eu tinha esse Se direito, você- já estava exercendo esse direito aí há um bom tempo, inclusive. Se você é acusado de um crime, você pode mentir o quanto você quiser. E o segundo direito é fugir. Se você entende que uma prisão sua é ilegal, você pode fugir. Não vai aumentar minha pena? Não, senhor. Não tem que... É Fugir mesmo? não é crime, não. Mas o cara que tá na prisão fugir... Não é crime Também? não. Você pode, lá é uma falta administrativa. Você tem uma questão específica ali de quem está preso. Mas se eu tô solto, chega uma ordem de prisão e eu entendo que essa ordem de prisão é ilegal, eu posso me entregar, que é o que acontece na maioria das vezes, ou eu entendo que não. Eu vou contestar essa ordem de prisão foragido. Ficar mas- foragido não é crime. Foi o que aconteceu aqui com, né, Mandíbula, o Carlinhos, o mendigo, que questões de pensão, foi pensão, né? Foi pensão, do filho e do tal. filho e tal, e ele tava com hora de prisão e ele se escondeu porque ele não achava justo Não é crime. até se Isso defender. acontece. Então, assim, é isso que eu tô falando. Alguns direitos, chega a pessoa e eu tô sendo acusado de matar tal pessoa com 2 tiros. Qual é o direito que você tem? Primeiro, falar que não foi você. É. E se foi você? Não interessa, o seu direito é mentir. Você tem direito a rolar testemunhas. Se for provado por A mais B que eu fui aquilo, eu não vou aumentar a pena, porque falar, mas você mentiu. Não. E aquele negócio de colocar a mão na Bíblia lá? Não tem filme. tem- é filme? Ela para de ver filme. Ah, você já viu isso aí, né? Para de... Você... O pessoal fala de cometer perjúrio, né? Não existe perjúrio no Brasil. Não? Não, é mentira. Só filme americano tem perjúrio. Cara, e Aqui lá você tem pode- também. Tem. Ah. Lá é diferente. Tudo que é tudo diferente. Aqui você pode mentir. E lá não. Por que você pode mentir? Porque é uma derivação do direito de ficar em silêncio. Tá. Isso é um direito constitucional. É um inciso da Constituição que você não pode produzir prova contra você. E uma das provas contra você é você falar. É. Então, isso que é a origem do direito ao silêncio. Se eu posso silenciar, eu posso omitir, eu posso mentir. Mentir também tá dentro Tá disso. dentro desse mesmo direito. Você pode ficar em silêncio, você pode mentir. Não é crime. Então, assim, esses são os direitos que qualquer pessoa tem. Então, por isso que, obviamente, eu vou ser hipócrita de falar, pô, não tem caso que eu falo. Puta que pariu. Óbvio que tem, gente. É. Eu já defendi coisas horríveis na minha vida. Crimes, assim. É mesmo? Crimes horríveis. Eu tive um caso. Eu posso, assim. O limite do que eu posso expor são casos que não correm em segredo de justiça e são públicos. Eu defendi um cidadão, por exemplo, que matou a esposa e rebocou ela na parede. Colocou o corpo dela na parede e rebocou. Caramba. Ela estava na cozinha dele. E na foi parede. achado. Foi achado. E aí? Isso é uma coisa horrível? É. É evidente que é uma coisa horrível. Agora, essa pessoa tem direito. E esse caso era um cara todo específico, ele tinha transtorno mental, depois foi até estar no hospital psiquiátrico, enfim. É um caso muito antigo que tinha essa peculiaridade. Mas, obviamente, é um caso horrível. Como tem outros casos. Eu, Augusto, particularmente, tenho... Eu não vou te chamar assim um limite, mas eu tenho uma Pedófilo. criança. É, então. Crime com criança, eu tenho muita dificuldade de trabalhar. Não é uma coisa. Não estou dizendo que eu já não trabalhei e não possa vir a trabalhar, mas são casos que eu tenho que estar confortável, porque o limite para mim de aceitar ou não um caso é o limite de ter certeza que o meu desconforto não vai causar uma defesa ruim para Não o vai cliente, entendeu? transparecendo. Se eu pegar um caso, eu ler o caso e falar, tá foda, eu sei que isso vai impactar na minha defesa, eu não pego o caso, entendeu? Entendi. E geralmente, caso com criança, eu leio, eu tenho filho, assim, eu leio, eu não. Assim, E pra- dificilmente eu pego. É um caso que mexe É. comigo. Eu prefiro imagino. passar pra alguém. Tô falando que o cara não tem direito à defesa? Augusto, Tem o você. mesmo direito. Mas você não falou que o direito do cara. Óbvio que ele tem o direito, mas aqui é uma questão É pessoal né? minha. É pessoal. Eu acho que pode ser que eu não faça um bom trabalho. Então, fica pro outro cara.